boa noite, boa noite. Aqui estamos de volta. Aqui estamos de volta, sejam muito bem-vindos. Boa noite nessa segunda-feira, dia 1º/7, 1º de julho de 2024. Graças a Deus, 21 horas. E aqui estamos no programa O Homem Espírita. Mais um programa aqui, mais um projeto desenvolvido a partir da Associação Espírita Cartas, comigo, César de Aquino, que estamos aqui como um apaixonado pela doutrina espírita, um apaixonado pela reforma íntima, não é? Por aquilo que tem nos trazido muita satisfação, que é mergulhar aqui nesse conhecimento milenar, né? Trazido há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a partir de 1856, pelo nosso irmão Allan Kardec, né? Que é o codificador da doutrina espírita. Né? Que bacana, que bom. Então, gratidão, né? Gratidão a Deus, gratidão ao nosso Pai Maior, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente, gratidão aos irmãos benfeitores, nossos irmãos espirituais, benfeitores, coordenadores desse programa. Né? Cada programa nós temos os coordenadores, né? Nós somos condutores aqui do programa, mas nós temos sempre os coordenadores destes programas que a gente desenvolve. Então, gratidão a eles, nos dando a oportunidade, né? A permissão de conduzirmos esse programa aqui. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, sempre presentes conosco, nos acompanhando, nos induzindo, nos conduzindo, nos intuindo, né? Para as mensagens que verdadeiramente nós precisamos de trazer. Gratidão aos nossos anjos guardiões, sempre presentes conosco. Gratidão a todos os irmãos encarnados e desencarnados que são convidados a fazer parte desse momento, para também estudar conosco, para também aprender conosco, para também trabalhar conosco nesse momento de trabalho, de oração, de meditação, de desenvolvimento. Não é isso? Então, gratidão a todos. Gratidão pela oportunidade da Associação Espírita Cartas, que nos concede esse momento de trabalho, de doação, para que a gente possa avançar um pouquinho mais na nossa doutrina espírita, no conhecimento da doutrina espírita, que é uma doutrina, né, essencialmente filosófica, essencialmente científica e filosófica. Não é? Ela é uma doutrina com base científica e filosófica. Por que científica e filosófica? Científica porque ela parte de um estudo científico do nosso codificador, não é? Do nosso codificador, que é o nosso irmão Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Todos conhecem o Dr. Rivail, não é? Quem é o Dr. Rivail? Allan Kardec, não é assim? Esse é o nosso belíssimo, grande irmão, Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, por que a doutrina é considerada uma doutrina científica? Porque parte dele é essa codificação e ele utiliza essencialmente uma codificação, uma metodologia científica para chegar até essas informações, para chegar até o que ele chegou, o que nós temos em termos de obras básicas. Quais são as obras básicas? Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, lançado em 1857. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Médiuns. Céu e Inferno. A Gênese. E esse não é muito divulgado. Basicamente, a obra básica são considerados esses 5 livros, mas nós temos mais um, que são as obras póstumas de Allan Kardec. Então, a obra básica composta, né, são vários entendimentos que colocam então como obra básica estes 5 livros. Eles todos foram
construídos a partir de uma metodologia científica. E qual que é a metodologia científica que ele utiliza? É a que nós conhecemos hoje, que é a análise de discurso. Como é que é feita a análise de discurso? Você tem um problema, você faz uma pergunta, você constrói as hipóteses, você entrevista, então, os objetos desse experimento, entrevista, então, pessoas, né, que são objetos desse experimento, anota todas as respostas que são trazidas a partir dessas entrevistas e conforma estas respostas, né? Precisa de ser várias. Por quê? Para que você então entenda na conformação das diversas opiniões qual é a linha central qual é a linha central desse raciocínio, né? Por isso chamada análise de discurso, não é isso? Então nós analisamos, né, as respostas dos entrevistados para que a gente possa então conformar essas respostas e com base nas hipóteses que foram criadas, se existe conexão então com as linhas de raciocínio que vão surgindo ali a partir dessas respostas, não é isso? Então por isso, né, todo esse material, toda essa experiência de Rivail, do Dr. Rivail, ele que era um cientista por natureza, ele que era um cientista, né, ele era professor, ele era estudioso, educador, médico, pedagogo, né, ele era por si só um cientista. Utilizou de métodos científicos para fazer toda essa análise e construiu então todo esse material, 5 livros. E a partir desses 5 livros então surgiu todo essa disseminação da doutrina espírita, a partir daí, a partir de toda essa criação dele, não é? Isso então se formalizou no mundo inteiro, não é? Muito bem, então por isso científica, por isso entendida ela como científica. A doutrina espírita, ela não é fim em si mesma. Ela precisa de ser questionada, ela precisa de ser estudada, ela precisa de ser analisada, ela precisa de ser questionada, ela precisa de ser comparada. O próprio Allan Kardec, o próprio Dr. Rivail ainda coloca nos seus textos, né? Questione aquilo que você, né, com os fenômenos que você se depara, né? Ela não é fim nela mesma, ela é uma codificação e ela é a base para todos os outros desenvolvimentos, então, não é assim? Então, com base nela, nós fazemos todos os estudos básicos. Agora, ela não é um fim em si mesma. O próprio Allan Kardec disse isso. E pelas perspectivas, né, que nós observamos, pelos estudos, pelas leituras, né, a gente pode perceber que ainda está muito por vir, né? Nós temos muita ainda coisa por vir. E a base que vai nos fundamentar para todo esse entendimento são as obras básicas. Então, por isso, o entendimento, né, destas obras básicas, não é? E por que ela também é considerada filosófica? Porque ela é de altíssima reflexão, ela é de altíssimo questionamento da nossa própria vida, altíssimo questionamento da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da sabedoria do ser humano, não é? De onde vieram tudo isso, de onde veio. É a resposta para nossas perguntas de onde nós viemos, o que nós vimos fazer aqui e para onde nós vamos depois que nós formos embora. Então nos traz respostas para antes do berçário e para pós-túmulo, não é? E durante toda essa jornada, o que nós estamos fazendo aqui? Então a doutrina espírita, ela traz respostas para as perguntas que a gente pode fazer antes, né? Quem éramos nós antes do berçário? Não é? Nós temos respostas para tudo ali. Tudo. Nós temos respostas. Não é? Desde aproximadamente 40 mil anos, nós temos respostas ali, trazidas pelos espíritos. O código de conduta, como é que eu preciso de ser?
esse período até o túmulo, né? Então nós temos um código de conduta ali. Qual que é o código de conduta, por exemplo? É o manual. O Evangelho segundo o Espiritismo é o código de conduta, né? Aquele ali é um livro do código de conduta. Se você precisar de saber o que você faz em determinada situação, vai ali que ali está escrito. E aí precisa de você, então, refletir sobre aquilo. Precisa de você filosofar, precisa de você questionar, precisa de você colocar em prática, precisa de você se observar, precisa de você, então, analisar os conflitos que você tem com as comprovações que existem ali, até que você, então, comece a entender, não é? Por que acontecem as provas? Por que ainda nós sofremos? Por que ainda as dificuldades existem? O que existe em nós ainda que nos desaproxima tanto ainda do nosso Pai, do nosso Deus? Por que ainda nós não entendemos certas circunstâncias que nós vivenciamos a partir das nossas dificuldades? Por que ainda nós não entendemos certas circunstâncias que acontecem conosco? E ainda nós questionamos. Como era na aliança antiga, né? O que nós chamamos de aliança antiga? Aliança antiga é a lei, né? A lei de Moisés. A lei de Moisés, lá na doutrina judaica, por exemplo, né? Que é composta que é composta com os 4 primeiros livros do Evangelho, que formam a Torá, que Paulo foi doutrinado, né, por Gamaliel. Então toda a fé judaica, essa era a primeira, chamada primeira aliança, né, com Deus. O que era colocado lá? Que tudo dependia do ser humano, nada dependia de Deus. Problema seu. O que você fizer, né, você vai ter que resolver. Não é assim? Conheço até uma música. Não é, Amanda? O problema que você criou, você vai ter. Não é? Era a aliança antiga. A aliança antiga, não é? Eu falava muito disso, ó. O problema que você criou é o problema que você vai ter. Não é assim? Então, nada dependia de Deus, tudo depende de você. Não é assim? Qual que é a nova aliança? A nova aliança, o novo ensinamento do nosso Pai Maior, o novo ensinamento da nossa espiritualidade maior, do nosso Deus, do nosso Pai amoroso e justo, é que tudo depende dele. A nossa suficiência vem dele. Então ele não precisa de nós fazermos nada. Ele dá o caminho. Ele nos ensina a doutrina. Ele nos entrega o que precisa de fazer. Ele nos diz quais são as regras do jogo. Mas ele não depende que você faça. A tua história já foi desenhada por ele. E já foi acordado com você. Que é o nosso contrato encarnatório. Tudo já está muito bem construído. Tudo já está muito bem desenhado. Então essas questões, por exemplo, são trazidas para nós a partir da doutrina espírita. Ela revela isso para nós. Que nós temos um contrato encarnatório, então respostas. Quem que eu era antes do berçário? Ela nos explica quem somos nós espíritas, espíritos milenares que estamos vindo de reencarnação em reencarnação, aprendendo a lidar com as nossas dificuldades. E nós estamos aqui hoje ainda porque nós não aprendemos ainda. Estamos na nossa melhor versão. Estamos na nossa melhor versão. No entanto, nós ainda precisamos de aprender muita coisa. E vamos ainda desencarnar e vamos ainda passar por algumas coisas ainda. Continua lá do outro lado, nós vamos continuar aprendendo, nós vamos continuar ainda crescendo. E aí, né, nós seremos então conduzidos para uma nova reencarnação ou não. Para uma nova reencarnação em qual orbe do planeta, do sistema, do universo? Nós vamos para um planeta ainda de provas e expiações? Se formos ainda para um planeta de provas e expiações, fica tranquilo, nós já não voltaremos para o planeta Terra.
Nós vamos para outro planeta. Nós vamos viver em outro orbe. Por que, César? Por que nós não vamos voltar para a Terra? Alguns não voltarão mais para o planeta Terra. Por quê? Porque o nosso planeta Terra está no movimento de planeta de regeneração. O nosso planeta Terra, considerado de provas e expiações, ele está no movimento de planeta em regeneração. Então nós vamos nos tornar um planeta de regeneração. Então, ora, aqueles espíritos que desencarnaram e que ainda não evoluíram suficientemente para viver num planeta em regeneração, ou um planeta ditoso, que já é o de felicidade plena, que deverão ainda passar por algum planeta de provas e expiações, não voltarão mais para a Terra. Vão para outros planetas. Ou talvez ainda para planetas que estão em movimentos inferiores ainda, porque não aprendeu de jeito nenhum, nem vindo por provas e expiações. Nós conhecemos gente que vieram para o planeta Terra, provas e expiações, desencarnaram e não aprenderam. Então vão ainda voltar para planetas ainda em dificuldade. Vão voltar ainda para planetas que não alcançaram nem ainda o estágio de provas e expiações. Planetas inferiores. Talvez ainda voltar em estágios animalescos. Como também existem espíritos que desencarnam e já avançarão para outros planetas. Para planetas que já estão regenerados, caminhando para planetas ditosos. E outros ainda já vão para planetas ditosos. Não é? Quem sabe a gente dá uma passadinha em Júpiter. Não é? Júpiter já é um planetinha, ó, supimpa. Lá só quem pode. Não é? Lá é só, ó, pá, veraneio. Não é assim? Olha só. Então observe, né? Nós estamos aqui na nossa melhor versão para que a gente possa aprender. Então olha só. Por isso a doutrina espírita sendo considerada, então, científica e filosófica, percebe? Porque ela vem ainda nos mostrar, ela vem ainda nos ilustrar, ela vem ainda nos elucidar todas essas dúvidas que nós temos a partir da nossa existência. E isso é bacana demais, né? Isso é confortador, isso é maravilhoso. A gente sofre um pouquinho, mas a gente entende, não é? O nosso programa de hoje, do Homem Espírita, eu quero trazer para vocês aqui o que vem depois, né? O que dentro de toda essa construção do Dr. Rivail, dentro de toda essa construção do Allan Kardec, depois que ele lança, então, depois de todo esse trabalho, veja, de 1957, né? Perdão, de 1854, 1855, mais ou menos, de 1854, 55, que ele começa a se encontrar, frequentar as sessões espíritas que aconteciam os fenômenos das mesas girantes, não é? Que ele começa então, que ele se interessa por esse estudo, 1855 até 1857, que ele lança o primeiro trabalho, que é então o Livro dos Espíritos, não é isso? Ele tem esse período de estudo profundo. E depois? O que vem depois? Além das obras básicas, ele continua a promover todos esses estudos, mas olha só que bacana. Depois do lançamento, em 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, vem em seguida a criação
da Associação Espírita Parisiense e o lançamento da Revista Espírita. Então, dois grandíssimos movimentos que acontecem nessa sequência, neste mesmo movimento, para dar sustentação e disseminação a essas informações, a doutrina espírita, que aí então ganha o mundo, não é? A Revista Espírita e a criação, né? A criação da Revista Espírita e a criação da Associação Parisiense, né? Associação Espírita Parisiense, não é isso? Estou tentando achar aqui, neste material que eu venho juntando todas essas informações, trazer para vocês aqui, se nós temos aqui essa informação. Olha, Sociedade Espírita de Paris. 1º de abril de 1859. 1º de abril de 1859. Olha que bacana. E tem um trecho aqui que eu gostaria de trazer para vocês. Da comparação e da fusão de todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Outra coisa que nos chama atenção, foi um trabalho realizado isoladamente. Foi um trabalho construído com toda aquela força desse doutor, desse mestre, né? Que ele faz diante dele e dos espíritos. É fantástico, é fantástico. Toda essa história é extremamente fantástica. Fantástica. Quanto mais a gente mergulha nesta questão, mais a gente se apaixona por estas informações. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Essa relação ela é muito próxima. Nós com os espíritos. Nós sendo espíritos encarnados com os nossos irmãos espíritas desencarnados. Nós, homens de diversas naturezas, espíritos de diversas naturezas. Nós somos espíritos de diversas naturezas. Nós temos, né? Nós temos homens encarnados, espíritos encarnados. Nós temos homens bons, nós temos homens maus, nós temos homens mais ou menos. Nós temos homens mais inteligentes, nós temos homens menos inteligentes. Estou considerando aqui homens e mulheres, né? Então nós temos aqui pessoas de diversas naturezas, não é? Mais espertos, menos espertos, mais ativos, menos ativos, com melhores resultados, com piores resultados, não é? Mais contentes, menos contentes, mais felizes, menos felizes, não é assim? Marginalizados ou não, não é assim? Mais educados, menos educados. Da mesma forma nós temos lá no mundo espiritual espíritos de diversas naturezas. Para vocês terem uma ideia, a classificação, nós temos uma classificação de 10 níveis diferentes de espíritos. Observem só. A classificação são de 10
níveis diferentes de espíritos. Então, como ciência prática, consiste na relação nossa com estes, não é? Então, dependendo da sua sintonia, você vai sintonizar com algum tipo desses espíritos. Se você tiver uma sintonia boa, você vai sintonizar com espíritos bons. Se você não tiver uma sintonia tão boa, você não vai sintonizar com espíritos tão bons. César, como é que eu faço sintonia boa? Pensa coisa boa. Pensa no amor. Faz com amor. Segue as regras que o Mestre Jesus nos colocou. Quais que são as regras básicas que o Mestre Jesus nos coloca? Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao outro aquilo que você espera que seja feito para você mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Conheça o bem e o mal. Busque a verdade, que a verdade vos salvará. Então essas informações, todas essas questões que são colocadas pelo nosso Mestre Jesus, são regras. Não são colocadas como sugestões. Não, tenta fazer assim, que quem sabe você acerta. Não, são regras, queridos irmãos e irmãs. São regras. Regra. Esse tipo de regra precisa da nossa obediência cega. Essa sim. Precisa da nossa obediência cega. Cega. Ou você obedece ou não. Aqui não tem jeito de ser mais ou menos. Não tem como você ser mais ou menos. Ou você segue a regra ou não. Não encontra-se aqui uma possibilidade de você fazer de conta. Ou você caminha na retidão ou não. Não existe mais ou menos. Aqui a gente pode colocar que aqui cabe nós dizermos que a disciplina, não é? A disciplina, considerada como obediência às regras, a disciplina espiritual, ela é rigorosa. Ela não é temerária. Percebam. Ela não é temerária. Ela não faz terror. Ah, se você cumprir, você vai ver o que vai acontecer contigo. Não. Não é colocada dessa maneira. Muito antes, pelo contrário. É colocada com muito amor. Meu querido, você quer viver uma vida tranquila e boa? Você quer viver uma vida plena? Olha, as regras são elas. São essas. O código de conduta é esse aqui. Você precisa de se desenvolver espiritualmente e moralmente. Você tem que estar utilizando da sua inteligência para que você possa se desenvolver inteligentemente, intelectualmente e moralmente. Principalmente moralmente. Principalmente. Tanto é que a caridade moral, ela é a mais difícil da gente desenvolver. Por quê? Ela parte do que aquilo que nós pensamos. Não por aquilo que nós fazemos. A caridade moral, ela é a mais tensa para que a gente possa executar. Então, o desenvolvimento moral é o mais complexo, é o mais difícil. Tanto é que se você consegue se desenvolver moralmente, intelectualmente fica fácil. Quem se desenvolve moralmente, consegue se desenvolver intelectualmente. O contrário não é a mesma coisa. Quem se desenvolve intelectualmente não necessariamente consegue se desenvolver moralmente. Quem se desenvolve intelectualmente primeiro, ou somente intelectualmente, tem uma dificuldade enorme de se desenvolver moralmente. Enorme. Porque acredita que sabendo do que sabe, não precisa saber mais nada. E isso é arrogância,
isso é vaidade, isso é orgulho, isso é ego, isso já são os vícios daquele que já não voltará para as terras de provas e expiações. Percebe? Se você consegue desenvolver moralmente, você consegue se desenvolver intelectualmente. Desenvolvendo intelectualmente não necessariamente você vai desenvolver moralmente. Talvez seja bem mais difícil. Seja bem mais, porque é muito desafiador. É muito desafiador. É muito desafiador porque quem desenvolve intelectualmente escala ombro de gigantes. Quem se desenvolve intelectualmente estuda muito, busca muito, procura muito, mergulha muito no aprendizado. Não é raso, é profundo. Tanto é que tem muita gente ensinando coisas por aí, né? Esses gurus aí que estão na internet, ensinando o céu de brigadeiro para todo mundo, que não existe, né? Acaba chutando pedra, né? Acaba dando coice em pedra, não tem jeito. Por quê? Porque esses caras são rasos, não são profundos. Alguns sim, claro, alguns têm muita profundidade, mas outros, a grande maioria, não tem. A grande maioria não tem, não é? Eu sou da área de administração de empresas, sou da área de consultoria aí, trabalho com as estratégias comportamentais. A gente tem visto nas empresas aí a dificuldade que as empresas têm. Contrata consultor e os consultores ficam lá por um tempo, depois acaba e não consegue fazer com que a empresa alcance os resultados mais profundos. Por quê? Trabalho no raso. Principalmente no comportamento humano. O comportamento humano é profundo, não é? Só mesmo quem tem experiência. Então observe. Não é? Observe como é que isso é preciso dentro da doutrina espírita. A disciplina com a espiritualidade, ela é rigorosa. A espiritualidade não brinca em serviço. Por quê? Ela sabe o quanto precisa desse tempo de desenvolvimento. Então, olha, como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que diminam dessas mesmas relações. Compreende todas as consequências morais destas relações. Quais? As relações nossas com os espíritos. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse texto é de Allan Kardec. Allan Kardec é que faz essa definição. Essa definição objetiva e precisa. Olha que bacana. No Livro dos Médiuns tem uma pergunta assim: há espíritos? Resposta: o espírito não é, pois, um ponto, uma abstração. É um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável, para se assemelhar aos seres humanos. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria? Por ser fluídico o seu corpo? Mas onde encontra o homem os seus mais possantes motores, senão entre os mais rarificados fluidos, mesmo entre os que se consideram imponderáveis, como, por exemplo, a eletricidade? Há espíritos? Sim. Há espíritos. Não é? Que maravilha.
Bom, colocamos aqui uma parte da doutrina espírita e eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns dos espíritos codificadores, ou seja, os espíritos que ajudaram, né, que contribuíram com essa obra de Allan Kardec. Né? Então, olha só, alguns dos espíritos que contribuíram com essa construção científica da doutrina espírita. Santo Agostinho foi um deles. Reconhecido como um dos principais espíritos codificadores, Santo Agostinho, teólogo, filósofo da Igreja Católica, teria oferecido valiosas orientações a Kardec sobre questões teológicas, filosóficas e morais. Santo Agostinho é um dos principais espíritos codificadores, contribuiu muito com toda essa construção. Nós encontramos textos de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, nós encontramos textos em todas as obras. No Evangelho segundo o Espiritismo tem vários textos de ensinamentos morais, né, principalmente morais e filosóficos de Santo Agostinho. São Luís, outro importante espírito codificador, rei da França. São Luís foi rei da França no século XIII. Teria auxiliado Kardec na compreensão de temas históricos, sociais e políticos do passado. Outro, João Evangelista. João Evangelista, apóstolo João, teria orientado Kardec sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e o significado do Evangelho de luz. O Evangelho à luz da doutrina espírita. Qual que é o significado do Evangelho à luz da doutrina espírita? Olha que maravilha. Erasto também nós temos vários textos, né, que aparecem, né, assinados por Erasto. Erasto, um espírito sábio e esclarecido, Erasto teria fornecido informações sobre diversos temas, desde a natureza do universo até a vida após a morte. Então, Erasto também, um grande codificador. Fénelon também nós encontramos muitos textos, né? Estes são dos principais. Escritor e teólogo francês, Fénelon teria contribuído com suas reflexões sobre a moral e ética, aspectos fundamentais da doutrina espírita. Em todo momento, em todos os textos, em todos os livros, em todos os livros da obra básica, em todos os textos que nós vemos, vocês podem observar que existe uma linha mestra, existe uma linha de raciocínio mestra, para que possa nos apontar qual é a conduta moral e ética que nós precisamos de seguir e conduzir na nossa vida. Por isso que é tranquilo a gente dizer disso, né? Por isso que é tranquilo nós falarmos sobre isso. O que você tiver dúvida, pode perguntar ao Livro dos Espíritos ou pode perguntar ao Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai ter resposta. Você vai ter respostas ali. Você vai encontrar respostas ali. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, você pode ir ali, que você encontrará caminho. Ou você encontrará a resposta, obviamente, apresentada ali para você, ou você encontrará caminhos reflexivos para você poder, então, alcançar a resposta que você precisa. É claro e evidente, né? Lançando mão aqui de um ditado oriental, né? Deus nos dá as nozes, Deus nos entrega as nozes, mas não as aquebram. Não é? Então ele pode te dar o caminho. Muitas das vezes nós encontramos o caminho para essa reflexão. Nós encontramos o caminho para alcançarmos o resultado que nós precisamos.
mas ele não entrega o resultado pronto. Você vai ter que construir esse resultado. Isso é fato. Não é? Isso é fato. Então, não vá já acreditando que você vai abrir ali o livro e já vai ter a resposta pronta. Faça isso assim, né? Os 10 passos para, né? Passo 1 faz isso, passo 2 faz. Isso aí é manual operacional, não é? Não é o manual filosófico, não é assim? Não é esse manual que nós estamos dizendo aqui. Existe manuais de operação, né? Não é que traz ali o como fazer. Não é esse tipo de manual que nós temos aqui. O manual que nós temos aqui são manuais de códigos de conduta, né? Então traz ali as reflexões, o caminho reflexivo, filosófico que você precisa de internalizar, raciocinar, observar, né? Como é dito lá, doutrina espírita é uma ciência de observação. Você vai observar as suas provas, não é? Nós não temos essa jornada de provas e expiações? Então nós, diante das provas, eles vão apresentar para nós a observação, que é a expiação. Então nós vamos expiar, nós vamos observar as nossas provas e observar em nós o que ainda nós precisamos de trabalhar em nós, o que ainda nós precisamos de exercitar em nós. O que ainda nós precisamos de desenvolver para que a gente chegue onde nós precisamos. Não é isso? Então funciona assim. Fenelon então nos traz muitas dessas informações, não é? Para a doutrina espírita. Informações moral e ética. Não é assim? Espírito de verdade. Nós encontramos textos ali assinados por esse espírito de verdade. Alguns autores, vários autores na verdade, nos traz que esse espírito de verdade era o verdadeiro Cristo. Era o verdadeiro Espírito Santo, trazendo informações para Kardec, orientando ele de todas as formas, não é? Então isso é para nós assim uma gratidão. Imagina Kardec ser orientado através dos médiuns, não é? pelo próprio Mestre Jesus. Isso é fabuloso, né? Por isso que eu digo sempre, trabalhar o Evangelho, trabalhar esse manual de conduta, trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, é trabalhar sobre uma energia fabulosa. Sob, né? É trabalhar sob uma energia fabulosa. É uma energia tremenda, é uma energia de transmutação. Trabalhar sob essa energia de todos esses espíritos codificadores, de todo o esforço, de toda a doação de Allan Kardec, que são a junção desses textos, trabalhar sob uma energia fabulosa, transformadora. Por isso que nós aqui espiritistas, por isso que existe na doutrina a prática do Evangelho no lar. Por isso ela é tão sugerida para todas as famílias. Todas. Precisa ser só espírita, não. Precisa ser só espiritista, não. Todas. É uma prática que deveria existir em todos os lares. A prática do Evangelho no lar. O que é a prática do Evangelho no lar? Escolha um dia na semana, um determinado horário, para que você possa fazer todos aqueles dias que você escolheu, você fazer no mesmo horário. Então vamos imaginar que você vai escolher que toda terça-feira, às 8 horas da manhã, ou às 7 horas da manhã,
você vai fazer a prática do Evangelho no Lar. Então, todas as terças-feiras, 7 horas da manhã, você vai fazer a prática do Evangelho no Lar. Então, você está escolhendo um dia na semana e um horário naquele dia. Isso precisa de ser feito todos os dias da mesma forma. Por quê? Justamente porque o compromisso com a espiritualidade é disciplinar. Se você escolher todas as terças-feiras às 7 horas da manhã ou todas as terças-feiras às 9 horas da noite na sua casa, todas as terças-feiras às 9 horas na sua casa, não é? Você vai fazer a prática do Evangelho no Lar. O que vai acontecer com a espiritualidade? A espiritualidade vai definir espíritos amigos, benfeitores, para lhe acompanhar neste exercício. E se você marcou as terças-feiras às 9 horas, pode ficar tranquilo, a espiritualidade está lá te esperando. Se você não for, eles vão estar lá te esperando. Depois, se você não for, eles vão embora. Eles vão embora. Mas eles vão lá. Eles combinou com você, eles vão. Eles não faltam. Não falta, esquece. Nem se você falar para eles assim, não, hoje vocês não precisam vir, não. Eles vão. Porque é compromisso. Eles sabem que eles têm que estar lá. Eles sabem que faz bem para você. Eles sabem que faz bem essa escolha, essa decisão. Por isso a prática do Evangelho no Lar ela é tão poderosa. Ela é tão transformadora, ela é tão transmutadora de energias. E o que é a prática do Evangelho no Lar? Escolher um dia na semana, 15 minutos. 15 minutinhos. Você sentar ali quietinho no seu espaço, ou ali com a sua família, ou você convidar alguns amigos e tal. Né? 15 minutinhos. 15 minutos, não mais do que isso. 15, 20 minutos. Meia hora no máximo. Não precisa ser mais. Nós aqui que fazemos 40, 45 minutos, porque a gente... né? Nós somos apaixonados nesse negócio. Né? Todo dia eu faço aqui às 6 horas da manhã. Quiser me acompanhar, todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, eu tô aqui no ar. É só entrar aí no internet do Cartas aí, vocês vão me encontrar. E todos os dias às 6 horas da manhã. Todos os dias às 6 horas da manhã nós estamos aqui, eu e os benfeitores e a espiritualidade presente para nos acompanhar, para que a gente possa evoluir no desenvolvimento espiritual e moral. Nós fazemos 40, 45 minutos, mas não precisa ser isso tudo. A prática do Evangelho no Lar, você sozinho em sua casa, 15 minutos já é o suficiente. Vai lá, medita, faz a sua oração, entrega lá para a espiritualidade, né? Fala, olha, estou aqui, né, para mim poder, né, me desenvolver um pouco mais, peço ajuda aí dos nossos irmãos, para que possam me ajudar. Pega lá o Evangelho. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Pega a Bíblia. Abre a Bíblia lá, lê um trechinho, um parágrafo, 2, fecha, reflete sobre aquilo, traga aquilo para o seu coração, para dentro, para o centro do centro do centro do seu coração. Traga aquilo lá para o centro do seu coração, centro da sua mente, reflete aquilo, busca conectar aquilo com a sua vida. Faz uma oração de entrega, faz ali uma pequena reflexão, uma oração reflexiva ali, não é? Reze um Pai Nosso, se for o caso. Ah, é interessante colocar um pouquinho d'água. Coloca um copo d'água lá também, um pouquinho d'água. Não é? Depois acabou, toma uma aguinha. Pronto, está feito. Imagina você escolher 15, 20 minutos por semana. No meio da sua semana, a questão é que precisa de ter disciplina. Se escolher um dia, tem que ser toda semana naquele dia. Se escolher um horário, todo aquele dia da semana precisa de ser no mesmo horário. Por causa do compromisso com a espiritualidade. A espiritualidade, você tem um compromisso com ela, ela tem um compromisso com você. E isso transmuta a nossa vida, a nossa existência. Ajuda nós a avançarmos na direção do tratamento das nossas provas, das nossas dificuldades. Outro espírito codificador, Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, brasileiro, né? Médico e filântropo brasileiro, Dr. Bezerra de Menezes, mesmo após a sua desencarnação, teria participado ativamente da codificação. Teria não, participou ativamente da codificação, oferecendo valiosas contribuições à doutrina. Irmãs Baldan foi
Caroline e Amélie Baudin foram duas jovens mediúnicas francesas que ajudaram demais o professor Allan Kardec, filhas de amigos do Kardec, fornecendo diversas mensagens espíritas que serviram de base para essa codificação. Não é? Dom Adolfo, bispo de Argel, católico francês, que viveu entre 1800 a 1856. Dedicou-se à caridade e à educação, atuando durante a epidemia da cólera em 1835 e fundando um orfanato. Contribuiu com a sua experiência como líder religioso, que era a sua vivência com o sofrimento humano, o tornaram um guia valioso para Allan Kardec em questões éticas e morais da dificuldade humana. Mardame, espírito que preferiu manter no anonimato, ofereceu importantes Marmande, ofereceu importantes ensinamentos sobre a lei de causa e efeito, justiça divina, reencarnação. Lázaro, irmão, amigo, irmão, né, de Cristo Nazareno, Lázaro que foi, né, ressuscitado, figura bíblica ressuscitada por Jesus, né, acabei de dizer. Sua história pode ter sido como símbolo da imortalidade da alma e do poder da fé. Vianney Cura de Ars, sacerdote católico francês conhecido por sua santidade e pelos milagres que realizava, viveu entre 1786 e 1859. Sua vida exemplar e sua conexão com o divino o tornaram um modelo de amor, caridade e fé para Kardec. Depois eu vou trazendo mais alguns, são vários, são dezenas de grandes espíritos codificadores que auxiliaram aí na obra de Allan Kardec. Queridos amigos, espero ter contribuído um pouquinho mais, queridos irmãos e irmãs, espero ter contribuído um pouquinho mais. Todas as segundas-feiras nós temos esses dois programas. Às 19 horas nós temos os Caminhos de Paulo, que nós falamos aqui sobre a vida de Paulo, sobre os Atos dos Apóstolos, as 13 cartas consideradas originais de Paulo, não é? De Paulo de Tarso. Falamos sobre a vida dele, o homem que ele era e a transformação que ele teve para que ele pudesse fazer a caminhada missionária dele. Então, Caminhos de Paulo, nosso objetivo aqui é a gente trazer a vida dele contextualizando para a nossa vida, para as nossas dificuldades, para que a gente possa aprender um pouco mais de maneira profunda com esse homem maravilhoso que foi Paulo de Tarso, né? E às 21 horas nós temos aqui o programa O Homem Espírita. Então toda segunda-feira nós estamos juntos aqui, não é? Todas as segundas-feiras, às 19 horas com Caminhos de Paulo e às 21 horas com O Homem Espírita, conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, mergulhando um pouco mais aí nessa doutrina maravilhosa. E todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui com o programa Despertar, que nós já estamos no programa 170, já foram 170 programas todos os dias realizados, o programa Despertar. O programa Despertar, ele tem a intenção de nos prepararmos já logo pela manhã, aquecer os nossos corações com base no Evangelho, com base na palavra do Mestre Jesus, contextualizando também para a nossa vida, para que a gente possa nos desenvolvermos espiritualmente, moralmente, para a gente poder enfrentar os nossos desafios, enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. Então, se quiserem acompanhar, né, a Associação Espírita Cartas através do Instagram, aqui comigo, César de Aquino, que sou trabalhador aqui do Cartas, podem vir com a gente todos os dias, de segunda a sábado às 6 horas da manhã e também às segundas-feiras às 19 e às 21 horas com os Caminhos de Paulo e o Homem Espírita. Ok? Vejo vocês então em qualquer momento desse. Fiquem com Deus, boa segunda-feira, boa semana. Para quem vai me ver amanhã, até amanhã cedo. Se não, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.